Fala aí, família do YouTube, estamos aqui de volta, mas com o primeiro vídeo pra vocês. É o seguinte, vocês devem estar se perguntando aí, Rafael, essa definição pra órfãos de pais vivos não existe. Isso mesmo, mas eu vou contar resumidamente como é essa história, como eu sou um órfão de pais vivos. Mas isso depois da nossa vinheta, porque a gente tá metido pra caramba, tem vinheta no nosso canal também. Chama a vinheta! Então, pra situar vocês, sou lá de Campos de Goytacazes, cidade interior do Rio de Janeiro, lá onde fica a minha família da parte materna. Toda a família da minha mãe é de Campos de Goytacazes. Eu não me lembro muito bem de muitas coisas que aconteceu lá na cidade de Campos de Goytacazes por causa da idade. A pouca idade não me permite, mas eu lembro alguns flashes. E o flash que eu acho que é algo que ficou muito marcante foi que minha mãe me levou, arrumou todos os meus irmãos, juntamente eu, pra fazer um passeio, que era um passeio para mim, né? Na minha cabeça seria um passeio até a cidade de Petrópolis, também cidade imperial do Rio de Janeiro. Nós fomos fazer esse passeio da hora, né? Que seria da hora. Até ali eu pensei que seria um passeio da hora. E chegando lá, minha mãe me deixou desse passeio. Isso daí mesmo. E não voltou mais. Desde esse período, eu fui criado, vivi com a minha avó. E eu não sei se vocês estão entendendo. Eu fui pra passear e fiquei. A minha mãe não voltou mais. Começa toda a história aí. O momento é que você sai de casa achando que vai pra passear, isso você não vê mais aquela figura materna, aquela figura que teria que te dar uma segurança, que te dá segurança, que te dá carinho. Eu não vi mais. Não tinha mais esse contato. Que te dá apoio, que te dá ajuda, que deveria acompanhar o processo mais especial da sua vida, que é a sua infância. Nesse momento eu não tive mais. Aí, a partir desse momento, entra Maria de Lourdes. Essa daí foi guerreira, porque essa daí tinha 7 filhos e agora iria cuidar de mais um neto. Aí você deve estar me perguntando assim, Rafael, e seu pai? Infelizmente, eu não dei sorte mesmo, porque meu pai também foi um pai muito ausente na minha vida. Tanto que ele foi morar com a minha madrasta e me deixou com a minha avó paterna, cuidando de mim. E ele não tinha essa preocupação de comida, de educação, roupa, nada. Preocupação zero. Então, vocês podem entender que eu não tive pai também. Mas eu tive alguém que supriu toda essa necessidade, foi a minha avó. Ela, dali daquele momento em diante, foi a minha figura paterna e materna, foi ela. Ela eu tive um exemplo de tudo. Mesmo com tanta falta de recursos financeiros, educação, moradia, ela me abraçou e cuidou e me ensinou que o simples era muito pra gente ser feliz. E realmente, foi momentos felizes e grandes aprendizados que eu vivi com a minha avó. Não só com ela, mas eu tive a criação junto com a minha avó, com uma prima minha, que hoje é minha irmã, a Anne Glauci, deve estar cheia de vergonha vendo esse vídeo, e fez parte dessa história que eu estou contando pra vocês. E olha que situação muito caótica pra uma criança de apenas, eu acho que acredito que deveria ter uns 10 anos de idade, e acontecer comigo porque eu tinha muito mais consciência do que estava acontecendo ao meu redor. Hoje engraçada porque eu entendo e tenho uma consciência melhor sobre o que acontecia, mas meu pai tinha um ritual que ele fazia todo ano. O ritual é o seguinte: no final do ano, em dezembro, ele sempre me buscava na casa da minha avó, ia lá, me buscava para comprar umas 2 peças de roupa, um calçado, e me levava para casa da minha madrasta para passar o final de ano com ela. Porém, lá a forma que ele me tratava era totalmente diferente, eu desconhecia, porque ele era o melhor pai do mundo naquele período do ano. E esse ritual, reverberou muito tempo da minha vida. Muito tempo, porque ele fazia isso sempre, e isso me confundia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu entendia que eu tinha um pai, mas eu tinha um pai só uma vez por mês, eu ainda esperava o retorno da minha mãe daquele passeio que ela me deixou. Então isso, imagina para uma criança de apenas 4 anos de idade e até os seus momentos de infância, você ter que administrar esses sentimentos. Porque, por exemplo, na escola, Dia das Mães, que complicado que era, porque todos os alunos tinham mamãe e papai ali naquelas datas especiais que era Dia dos Pais, Dia das Mães, e eu sempre era sozinho. Era muito ruim ter que passar essas datas ou fazer qualquer tipo de atividade, seja ela escolares ou outros, e não ter essa referência paterna e materna que é importante no crescimento e desenvolvimento de qualquer criança. Mas a minha avó, ela era sensacional, de verdade. Agradeço, foi um anjo de luz. Sabe aquilo tudo que você vive de inferno, mas você tem aquele ponto de paz? Era minha avó. Minha avó, com poucos recursos que ela tinha,
com toda a escassez que a gente tinha financeira, porque lá em casa era assim, a gente tinha que fazer o unidunité qual a conta iria pagar. Eu me lembro alguns episódios assim, ficou muito marcante, criaram muito impacto na minha infância. Foi um momento que a gente não tinha nada em casa, nada mesmo, nada em casa, e a minha avó, ela deixou de comer para me dar. E isso ficou muito marcante na minha vida, porque eu vi ali o verdadeiro amor. Isso é um amor. Então, querendo ou não, eu me foquei muito mais no que eu tinha do que eu não tinha naquele momento, que era o amor e o carinho da minha avó. Então minha avó foi uma chave fundamental para me tornar o homem que eu sou hoje. Nessa caminhada de dificuldades que eu acredito que todo brasileiro, toda família, todo ser humano tem, eu não fui isento dela, eu continuei, mesmo com a pouca idade. Daí minha avó, ela caiu de cama, infelizmente devido à idade, problemas de saúde, ela caiu de cama e ficou muito ruim de cama, e eu tive que agora trocar os papéis de quem me cuidava de mim, agora eu estou cuidando de quem cuidava de mim. E aí foi aonde eu tive o prazer e a honra de poder demonstrar o meu amor por ela. Nesse momento que minha avó caiu de cama, só vivia eu, minha avó e a Anne, que é minha prima e irmã. A gente se revezava durante esse cuidado com a minha avó. Minha prima estudava pela manhã e eu estudava à tarde. Então, cada um que ficava com ela cuidava dela ali naquele momento. E foi nesse período que eu comecei a aprender a cozinhar. 11 anos de idade eu já aprendi a cozinhar. Masterchef, tá pensando o quê? Até as necessidades básicas da minha avó, como tomar banho, escovar os dentes, trocar de roupa, eu fazia já. Comecei a cuidar realmente da minha avó. Eu e a minha prima. Esse período foi um período de muito aprendizado. Eu acredito que até foi um momento de amadurecimento, de se conhecer e também ver o quanto eu era capaz de fazer também pelo outro o que eu não recebi. E aí, minha avó, um belo dia, e esse foi um dos piores dias talvez da minha vida, ela teve que ir pro hospital porque ela ficou muito ruim em casa. Então aí, nesse momento, eu fiquei sozinho. Abrindo parênteses aqui, só pra você entender o porquê eu estou falando isso até agora. Porque a vida, ela vai sempre ser dura. Você vê, com pouca idade que eu tinha, a consciência emocional que eu tive que ter, mesmo não sabendo que era uma consciência emocional, eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Porque se eu não soubesse administrar, eu só estaria reagindo naquele momento. E a minha vida seria um desastre, seria o que eu estava vivendo. Eu tive que saber sobreviver. A vida não é sobre como você, o que vai acontecer, não te define uma situação. O que define a situação é como você vai reagir. E reagir, às vezes, tem que ser o extremo da sua necessidade. A sua atitude tem que ser diferente diante de qualquer situação. E naquele momento que eu me encontrei sem minha avó novamente, estava sem minha mãe, sem meu pai, agora sem minha avó. As referências, meus alicerces. Eu tive que aprender a sobreviver, cuidando de mim, cuidando da minha alimentação, tendo que ter uma gestão financeira que eu nem tinha da onde começar. E às vezes você tá aí reclamando e você tem uma gestão financeira, você tem de onde tirar o suprimento. Levanta daí e faça a diferença com o que você tem. A gente só não tem mais como fazer nada quando a gente morre, quando entra em óbito. Você está vivo, então consegue, vamos reagir. A pandemia está nos mostrando isso. Você tem que reagir, você tem que se superar, você tem que encontrar um novo, você tem que se reinventar, você tem que ressignificar o que você tem. E foi isso que aconteceu durante toda a minha infância. Eu tive que sempre ressignificar, ser resiliente, não deixar que aquela situação dominasse ou tomasse conta ou falasse por si próprio. Não poderia. Em 2012, na Páscoa, que eu me lembro que foi uma Páscoa que foi muito marcante para mim, veio a notícia que eu menos esperava, ou que eu mais temia na vida. Minha avó veio a óbito. Rapaz, agora imagina, se concretizou o que eu mais temia. E às vezes na nossa vida é assim, o que mais você teme vai acontecer. Agora, o que você tem que decidir é como você vai reagir diante desse acontecimento. Não foi fácil porque na minha cabeça estava assim, estou sozinho novamente. Sem pai, sem mãe e sem vó. Era eu por eu. E foi nesse momento que eu tive que novamente criar forças e procurar alegria, procurar motivações, procurar o porquê da vida nesse momento. E eu só tinha 11 anos de idade. Mas eu ainda tinha uma tia. Essa tia não tinha uma responsabilidade como mãe, como minha avó tinha comigo. Porém, ela passou o olho em mim. E a vida querendo me testar. Sabe o que a vida fez? No ano seguinte, quem partiu foi minha tia. Isso mesmo. Quem partiu foi minha tia. Nos próximos vídeos eu vou estar falando como reagir diante desse último acontecimento, que foi a morte da minha tia agora.
Então você vai fazer o seguinte, vai se inscrever, ativar as notificações, que é o sininho aqui, vai curtir, porque isso ajuda muito no canal para ele crescer, e comentar se você teve alguma dificuldade na sua vida, na sua infância, que você lembra, que foi tão impactante na sua vida. Deixa nos comentários que eu quero saber também. Eu quero também conhecer a sua vida, a sua história, porque todos nós temos uma história. Aguardo vocês no próximo vídeo e até mais. Valeu! E a gente cuidava dela, a gente se revezava. A gente nos revezarmos. A gente se reserva. Eita! Essa é boa pra cá. A gente se reserva. Eita! Revezava. A gente nos revezava. Peraí. A gente nos revezava pra cuidar. Se reservava? Se revezava. Se revezava. Isso. A gente se reserva. Vai sair. A gente se reservava. Reservava, não é? Revezava. Reservava. Que situação. Revezava. Revezava. A gente se revezava. A gente se revezava. De novo?